Aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo tranquilo aí? Então, amém. Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. Salmo 65. Abra lá a sua Bíblia, por gentileza. Salmo 65. Isso, Salmo 65. O que eu quero tratar com você hoje? Às vezes a gente está fazendo tudo direitinho. Estamos orando, estamos lendo a Bíblia, estamos buscando a Deus, até mesmo jejuando. Mas se a gente não tampar essa brecha, nós vamos ter problemas. Qual brecha, pastor? Às vezes a pessoa tem a ideia de que pedir perdão é só no dia da Santa Ceia. E isso a gente tem tentado ensinar ao longo desse ano que nós passamos juntos. Eu tenho explicado para as pessoas que o perdão não é uma vez no mês que você confessa a Deus. Não é assim. Porque se você espaçar o tempo, a brecha vai ficar maior. E esse é o grande problema. A Bíblia é muito clara no livro de Isaías 59. Os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Não tem como a pessoa estar perto de Deus se ela está no pecado. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Não, mas eu tenho muita fé em Deus. Deus está no meu coração. A Bíblia é muito clara. Não tem como você estar perto de Deus. O ser humano talvez ainda não se deu conta da importância de ser perdoado. E por isso ele anda, como diz o outro, empurrando com a barriga. Tentando deixar para depois. Alguns só se dão conta que a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus só está quebrada, ele só se dá conta quando as coisas dão ruim para ele. Quando as portas se fecham. Aí ele vai perceber, rapaz, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me acertar com Deus. É só nessa hora que alguns percebem. Porque na mentalidade deles, a comunhão tem a ver com vida próspera, uma vida boa. Se está entrando dinheiro, então Deus está de bem comigo. Olha o dinheiro entrando. Olha as portas se abrindo. Olha as coisas fluindo. Então eu estou de bem com Deus. E não tem nada a ver uma coisa com outra. O diabo quer que você pense assim mesmo. Para que quando ele atacar você, às vezes você está como um filho pródigo, muito longe, distante demais. Alguns não conseguem voltar. O carnaval passou. Teve gente que foi pular e não voltou. O peso do pecado é muito maior. Então cada vez mais vai complicando. E o que eu quero ensinar para você nessa noite? O perdão para nós cristãos, ele é cotidiano. Ele não é semanal, ele não é quinzenal, ele não é mensal. Não é. Ele é cotidiano, todos os dias. Todos os dias nós temos que refletir sobre como agimos, sobre como praticamos ou não a palavra de Deus, se fomos um bom cristão, se negamos o nome de Jesus, se abandonamos a palavra, se fomos um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Como é que eu fui? Eu tenho esse costume, sempre que eu vou deitar, eu sempre olho para trás, faço um retrospecto do meu dia e vejo, meu Deus, e hoje, como é que eu fui? Eu fui um homem de Deus hoje? Eu me comportei de acordo com a tua palavra? Eu fui um bom marido, fui um bom esposo, eu fui um bom pastor? Um culto como hoje acaba, eu vou deitar na minha cama e eu vou pensar, como é que foi a mensagem hoje?
Será que o povo entendeu? Será que eles estão compreendendo o que o Senhor quer deles, Pai? Será que eu poderia explicar de uma maneira melhor? Esse retrospecto é importante, porque ali você percebe aonde você precisa mudar. E se de repente você viu que não foi o que você deveria ser, você não conseguiu atingir a meta de cumprir a palavra, de obedecer o que Deus ensina, ali é a hora de você logo se lavar no sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse diz: bem-aventurado, feliz é o homem que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando? Quando você peca. Não é depois de uma semana, não é depois de um mês, não é depois de um ano, não. É quando você peca e se deu conta do erro. Você percebeu que está errado, agora é a hora do perdão. Agora é a hora de confessar os seus pecados. É esse o momento que você precisa ser perdoado. Se você protelar o que era uma fissura, o que era uma brecha, vai virar uma porta escancarada para o diabo entrar. E para muitos o diabo tem conseguido amarrar a vida. Irmão, não tem como. Uma vida de oração, com a vida pautada na palavra, você não vencer, não tem como. É um mês orando direto, todo santo dia, obedecendo o que Deus fala, aquilo que Ele ensina. Dizer para você que foi fácil? Não, não foi. Eu lembro exatamente quando Deus aqui para nós liberou aquela palavra de Coríntios. Eu citei para você, eu não abri, eu citei, falei, a Bíblia diz desse jeito: uma grande porta me foi aberta, mas são muitos os meus adversários. Quando eu liberei essa palavra aqui, quando o Espírito Santo me fez lembrar, eu falei, a porta está aberta. Só que o que as pessoas não entenderam é que os adversários estão aí. Eles não estão de braços cruzados esperando você entrar pela porta e glorificar a Deus. Eles vão tentar atacar você de todo jeito. Então foi um mês de muita oração, foi, mas de muita guerra. De muita guerra. E vocês sabem muito bem disso. Não foi fácil chegar até aqui. O diabo se levantou, tentou causar dúvida, tentou desanimar, tentou botar para baixo, criou situações. Ele atacou de maneira ferrenha. Ele não pensou duas vezes. Ele viu a porta aberta. E às vezes a arma que ele encontrou contra nós foi a falta de perdão. Eles estão orando, estão buscando, mas eles não estão se atentando que às vezes eles erram, eles são falhos e eles não se lavam no sangue do Cordeiro. Então bem aí eu entro. Bem aí eu atrapalho. E olha só o que o salmista Davi fala sobre esse assunto, e eu quero compartilhar com você. Eu pedi para abrir a Bíblia onde, pessoal? Salmo 65, verso 1 diz assim: a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Aí a nossa mensagem está no verso 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Vamos ler de novo esse verso 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Davi expressa isso aqui de maneira muito feliz. Ele fala assim: ao Deus que ouve as orações, e quando as pessoas entendem que Ele ouve orações, toda a carne, todas as pessoas virão a esse Deus e falarão com esse Deus, orarão a esse Deus, visto que entenderam que Ele ouve as orações. Ele ouve as orações. Irmão, não tem maior certeza no mundo do que você ter essa plenitude em você de que Deus te ouve. Alguns acham que Deus não ouviu porque não fez o que você queria. Não é assim. Às vezes Deus tem que trabalhar você, tratar você, e no momento certo, na hora certa, Ele libera a vitória para você. Ele mostra para você que Ele sempre te ouviu desde o começo. Eu estava lendo o livro de Daniel. Daqui a pouco nós vamos até estudar um trechinho lá de Daniel. E no capítulo 10 ele faz aquele jejum, esperando uma resposta de Deus. E o anjo, quando aparece para ele, diz:
desde o primeiro dia que você orou, querendo entender essas coisas, eu vim, desde o primeiro dia. Como é que Deus não ouve? Mas passou-se 21 dias para que a resposta chegasse, mas desde o primeiro dia o anjo saiu lá do céu para trazer a resposta. E o anjo explicou: eu tive que encarar o rei, o príncipe da Pérsia. Eu já vi teólogo falar assim: não, isso aqui não é o diabo não. Como não é o diabo? Depois o próprio anjo fala assim: mas aí foi enviado Miguel. Miguel é o anjo, arcanjo de guerra. Como é que não era o diabo que estava tentando travar o Gabriel de trazer a resposta? Como é que eu não levo isso para o lado espiritual? Sendo que até referências ele aponta para nós. E quando ele fala do príncipe da Pérsia, já nos dá também a entender que às vezes cada cidade tem um demônio que governa ali, e às vezes impede muita resposta de chegar. E se a pessoa não insistir, a resposta não vem. Tem cidade que impera mais o roubo, quem já percebeu isso? E tem cidade que opera mais a pedofilia. Tem cidade que opera mais a prostituição. Tem cidade que opera mais o adultério. Tem cidade que opera mais mortes. Muita gente morre naquela cidade. Tem uma potestade ali, é um príncipe da Pérsia. É um príncipe de determinada cidade que está operando naquele lugar. Então, o anjo Gabriel, ele deixa bem claro: eu vim desde o primeiro dia. Deus te ouviu desde o primeiro dia. Então, aqui quando a gente vê Davi falando que Deus ouve orações, e quem entende isso, vai até Deus fazer as suas orações, isso para mim me traz uma alegria, porque nós precisamos ser atendidos por Deus. E aí ele vai pontuar em que sentido nós também deveríamos ir a Ele. Não é só para pedir alguma coisa. Quando se fala de oração, algumas pessoas têm a ideia de que oração é pedir alguma coisa para Deus. Mas tem vários tipos de oração. Mas eu penso que a mais importante, de todas, a mais importante, é quando você vai até Deus para confessar os seus pecados. Porque sem essa oração, nenhuma outra mais é atendida por Deus, por você, para você. Se você não é perdoado, pode esquecer. João 9,31 diz: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e o ouvir, o obedecer, a esse Deus ouve. Então eu preciso fazer essa oração de perdão, e essa oração de perdão é a mais importante de todas, porque sem ela eu não consigo nem pedir qualquer outra coisa para Deus. Então Davi vai pontuar para nós: olha, se nós sabemos que Deus ouve orações, se isso está claro para nós, então toda a carne vai até Ele. Fazer que tipo de oração? Aí ele vai falar aqui, verso 3: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Vamos ler de novo isso aqui? Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. O que Davi está dizendo? Ele está falando: olha, a gente não é perfeito. Tem dia que a gente acerta, mas tem dia que a gente erra. Tem dia que a gente consegue fazer tudo de acordo com a palavra, mas tem dia que a gente, infelizmente, é uma decepção. E nesses dias, quando as iniquidades prevalecem contra nós, nos vencem, o pecado nos vence, Deus perdoa as nossas transgressões. Agora faz mais sentido de entender o que ele falou, que toda a carne viria até Deus. Agora faz sentido. Porque haveria momentos em que nós não acertaríamos, não somos perfeitos. E toda a carne, entendendo que Deus ouve orações, iria até Deus. Para quê? Para que Ele pudesse perdoar as nossas transgressões. Irmão, nós precisamos disso. Sem isso, irmão, sua vida vai ficar travada. Alguns estão como um carro na banguela. Vocês conhecem esse termo aqui também? Carro na banguela? Eu nunca me esqueci, meu pai tinha uma Brasília branca.
Antiga, quem é mais antigo sabe. E eu lembro que meu pai, quando pegava o morro, ele desligava a Brasília, para ficar só na banguela. E eu falava: pai, por que o senhor desligou o carro? É para economizar gasolina. Quem teve carro velho aí sabe como que era. E vira e mexe, meu pai dava uma esticada na Brasília e desligava, e o carro só ficava. Não só na ladeira, não. Quando ele via uma reta boa, ele dava uma esticada, desligava o carro e deixava o carro ir. Eu falei: gente do céu, que situação. Não tem dinheiro nem para gasolina, que luta. Tem que deixar o carro na banguela. Mas aí eu faço essa analogia, eu faço essa comparação para que você entenda. Tem crente que às vezes está na banguela, deu uma boa acelerada, buscou a Deus, orou, se envolveu com Deus, aí a vida começou a fluir, aí ele está na banguela, tá orando, não, está tudo de boa. Rapaz, está indo na igreja, rapaz, não está dando para ir, mas uma hora vai dar certo. Você está na banguela. Não se esquece que o teu carro está acabando a gasolina. E você precisa ir lá abastecer. O que me deixa feliz é saber que se tem alguma coisa minando a minha força, tirando a minha paz, tirando a minha comunhão, se eu chegar diante de Deus e confessar, Ele vai me perdoar. Só que aí entra o lance que eu falei para você de Daniel. Eu estava lendo o livro de Daniel. No capítulo 9, ele entende pelos livros o porquê daquele cativeiro que o povo de Judá estava passando. Porque o povo de Israel foram vamos lembrar aqui, eram duas divisões. Era um povo só, o povo de Israel. Mas houve uma divisão. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul apenas com 2. O reino do norte foi levado cativo primeiro pelos assírios. O reino do sul, que é Judá, com a capital em Jerusalém, foi depois pela Babilônia, que é esse episódio aqui. E veja só, Daniel então está lendo os livros lá na Babilônia, o povo lá escravo. Ele está lendo os livros, ele entende: caramba, entendi por que a gente está aqui. Está claro. E agora entendi o tanto de tempo que a gente vai ter que passar aqui. Deus já tinha falado sobre isso, que se a gente não se arrependesse, se a gente não se humilhasse, se a gente não pedisse perdão dos nossos pecados, a gente iria parar numa terra estrangeira. Deus já tinha falado isso. Ele começa a entender lendo os livros. Se fosse trazer para os dias de hoje, seria lendo a Bíblia, ele entendeu. Seria assim. E às vezes Deus quer dar a você esse entendimento. Enquanto você está lendo a Bíblia, de repente Deus mostra para você: você está passando por isso por causa disso aqui, isso bem aqui, e de repente você dá aquele estalo: caramba, agora eu entendi porque eu estou sofrendo. Olha aqui, está escrito. Agora está claro, pois eu vou me consertar. Era o que Deus esperava. Quando Daniel lê isso, no capítulo 9, depois que ele entende isso, ele vai para uma oração. E ali ele começa a pedir perdão por ele e pelo povo. E na oração dele, se depois você tiver o cuidado de ler o capítulo 9 todo, você vai ver ele falando: Deus, éramos para ter se arrependido, era para termos confessado nossos pecados ao Senhor, abandonado essa vida. Só que nós não fizemos isso e por isso estamos aqui hoje. É essa a oração que ele está fazendo, pedindo perdão, se arrependendo ali, depois que entendeu a palavra. Irmão, é muito importante você fazer orações depois que você entende as coisas de Deus. Nunca perca uma oração depois que você entende alguma coisa de Deus, irmão. Vamos fazer um combinado aqui? Bora fazer um combinado aqui? Sim ou não? A partir de hoje, quando você ler na Bíblia, ou quando você vier à igreja e você entender algo de Deus, não perca uma oração ali. Aproveita aquela nuance, aquele momento em que Deus deu esse estalo em você. Faça uma oração. Assuma um compromisso com aquele entendimento. Ou se de repente está levando você para o arrependimento, se arrependa imediatamente. Não protele, não deixe para depois. Foi o que Daniel fez. Assim que ele entendeu a palavra, ele foi para a oração. Confessa os seus pecados, confessa o pecado do povo, ele vai lembrando de tudo. E aí, no capítulo 11, no capítulo 10, ele tem a visão de um homem
vestido de linho, com a face parecendo um relâmpago, com os olhos de fogo. E esse homem começa a falar com ele de algumas coisas que ele não entende. E ele pergunta: mas peraí, eu não estou entendendo. E algumas coisas essa pessoa, esse anjo revela para ele: olha, isso é isso, assim, assim, assado. Mas teve outras que ele queria saber e o anjo falou: não, 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 não. Essas palavras estão seladas. Isso você ainda não pode saber. Porque tudo isso que eu estou falando para você, tudo isso que eu estou mostrando para você, vai acontecer no fim dos tempos. Tudo isso. E aí, olha só o que esse anjo diz, que iria acontecer nos últimos tempos. E você vai entender que essa palavra tem a ver conosco hoje. Você vai entender a importância dessa palavra bem aqui. Abra lá, deixa aqui aberto. Salmo 65, deixa aberto. Daniel capítulo 12. O anjo vai mostrando muita coisa para Daniel, ele vai entendendo algumas, porque estava aberto o entendimento para ele, mas outras, o anjo deixou claro: essas palavras estão seladas, não é para se entender agora. No tempo certo, essas palavras serão abertas, o entendimento será gerado, e as pessoas entenderão. Você conseguiu achar Daniel 12? Verso de número 8. Só para a gente entender o momento que o anjo fala para ele: ó, essas palavras estão fechadas, você não vai entender agora. Diz aí, ó, verso 8, 12, 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, não cabe a você entender isso aqui agora. Isso aqui está fechado, está selado. No tempo certo isso vai ser aberto e as pessoas entenderão. Mas uma coisa eu posso te falar, Daniel: no fim dos tempos vai ser isso aqui, ó. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, mas os sábios entenderão. Pega lá meu celular lá dentro, por gentileza. Eu vou ler uma outra tradução para você, mas vamos ler isso aqui de novo, ó. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vou ler numa outra tradução, para que você entenda melhor. Diz assim, ó, na outra tradução: diz assim: muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações, mas os perversos continuarão com a sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus. O anjo deixa claro para Daniel: olha, eu não posso revelar tudo não, Daniel, mas uma coisa eu vou deixar claro para você: nos últimos tempos, muita gente vai ser purificada, vai ser embranquecida. Ou seja, o que representa isso? O perdão. Muita gente vai conseguir alcançar o perdão. Vai ser fácil? Não. Vai ser no meio das tribulações, no meio da provação. E cá entre nós já estamos passando por isso. Para uma pessoa se arrepender, é isso aqui, ó. As pessoas estão mais duras, elas sofrem demais para poder se arrepender. Algumas têm que comer o pão que o diabo amassou para depois reconhecer que Deus é Deus, aí a pessoa se humilha de verdade. Alguns se arrependem pela metade, outras coisas não querem deixar de mão, aí acabam sofrendo por isso, aí depois de sofrer muito é que a pessoa vai
e se arrepende, e é purificada, é embranquecida, mas passa por algumas provações. Só que ele também fala o seguinte: Daniel, tem gente que vai viver isso, vai conseguir ser purificado, mas os ímpios, esses não. Eles vão continuar fazendo as coisas erradas. Nessa outra tradução, traduz como os perversos. Eles vão continuar na perversidade. E quando for falar de perdão para eles, eles não entenderão. Você vai falar sobre a importância de ser lavado e remido, eles não vão querer saber disso. Eles vão continuar praticando a iniquidade, os pecados. Eles não vão parar. Daniel, em outras palavras, no tempo do fim, vai ter gente sendo lavada, purificada, perdoada, mas vai ter gente fazendo coisas absurdas, não vão parar. E quando eu li isso, eu me preocupei. Eu me preocupei porque a Bíblia Sagrada diz que os ímpios não vão entender. A gente vai falar de perdão para eles, a necessidade do perdão, de estar bem com Deus, e eles talvez vão usar o termo, mas eu tenho muita fé em Deus. Não, mas Deus está no meu coração, é isso que importa, pastor. Não. Deus pode estar no teu coração, mas se você não foi perdoado, você está separado de Deus. Isaías 59, ponto. Você está separado. Não tem como acessar Deus, você está no pecado, você precisa do perdão. E para receber o perdão não é só confessar. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios 29, 13, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Então eu tenho que confessar e eu tenho que deixar. Para deixar eu preciso estar arrependido. Senão eu não consigo alcançar a misericórdia. Eu não consigo ter vida com Deus. E o anjo falou para Daniel: muita gente vai continuar praticando a perversidade. Não vai se arrepender. E quem é que vai se arrepender? Os justos, os sábios. Eles entenderão quando isso for falado. Na hora da pregação, os sábios vão entender. Peraí. Então quer dizer que Deus ouve orações. E toda a carne vai até Ele. Foi o que a gente acabou de ler no Salmo 65. E ali, mesmo que as iniquidades queiram prevalecer contra nós, se nós confessarmos nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Então eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu vou confessar. Eu vou até Deus. Eu vou abrir meu coração. Vou limpar meu coração para Ele. É o que eu vou fazer. Eu não vou continuar do jeito que está. Os sábios entenderão. Eles perceberão uma oportunidade de recomeçar. Mas o ímpio não. Ele vai ouvir tudo isso que eu estou falando aqui agora e vai sair daqui para fazer tudo errado de novo. Eu nunca me esqueci. Eu passei por uma igreja onde um rapaz, a igreja era o ponto de encontro dele com uma outra pessoa só para poder ter relação. Eles tinham um caso, os dois. Então quando dava quarta-feira, ela ligava para ele: e aí, vai para a igreja hoje? Não, vou. E depois a gente sai junto? Vamos sair. Eles tinham um caso. A igreja era só um ponto de encontro. Só que esse rapaz, apesar do pecado dele, ele queria Deus. Ele queria. E eu lembro que na ocasião, as pregações começaram a mexer muito com ele, ao ponto de, quando chegava na quarta-feira, ela ligava para ele: e aí, bora? Ele falava: bora. Lá na igreja a gente decide. E quando eu acabava a pregação, acabava tudo, ele falava assim: não, hoje eu não quero sair não. Ela: poxa vida, eu esperei a semana todinha para a gente sair junto. Ele: não. O pastor acabou de pregar. Rapaz, você está de brincadeira? Você acha que todo mundo que está na igreja é santo? Você acha que todo mundo que está na igreja é correto? Só você que vai querer ser correto agora. Só que o coração dele já estava sentindo que aquilo não estava certo, ele tinha que abandonar aquilo. Resultado, irmão, para um homem abandonar, difícil, hein? Só se o Espírito Santo realmente moveu o coração dele. Porque a mulher que ligava para o cara: e aí, bora? Vamos? Em outras palavras, ele se arrependeu, largou ela e falou: eu não quero mais sair não. Como assim? Não quero mais sair não com você não. Como assim? Não quero. Eu vou servir a Deus. Rapaz, ninguém é de Deus de verdade não.
Todo mundo tem pecado. Pois é, só que o pastor explicou. Se a gente confessar, Deus perdoa. E eu confessei, eu não vou ficar nesse negócio não. Ou seja, ele poderia continuar agindo impiamente, de maneira errada. Mas Deus estava tratando com ele. E ele entendeu. Ele é essa pessoa que o anjo falou para Daniel: os sábios entenderão. Não é todo mundo que vai entender, não. Tem gente que não vai querer entender. Eu estava vendo uma frase de um rapaz, e ele falava uma coisa, ele falava: olha, muitos ainda acreditam na ideia de que a gente precisa ir para a igreja para ser abençoado. Quando é que nós vamos entender que nós vamos para a igreja para servir a Deus, para buscar a Deus? Quando é que isso vai entrar na nossa cabeça? Até quando nós vamos ser atraídos para vir à igreja só para ser abençoado de alguma forma? Até quando? Quando é que nós vamos entender? Eu vou para a igreja porque eu quero morar no céu, eu quero um compromisso com Deus, eu quero Deus na minha vida. Quando é que nós vamos entender isso? Por que você vai para a igreja? Não, porque eu quero comprar um carro. Que isso? Por que você vai para a igreja? Não, porque eu quero comprar uma casa e só consigo se eu for para a igreja. Até quando? É por isso que às vezes palavras como essa não conseguem encontrar lugar no nosso coração, porque nos tornamos interesseiros. Quando se fala daquilo que realmente é real, nós deixamos de lado. Quando falamos da eternidade, quando falamos de coisas eternas, nós não queremos isso. Nós só queremos as coisas terrestres, momentâneas, temporais, que somente a carne vai poder viver aqui. Mas quando você fechar os olhos, isso aqui, tudo que você conquistou, você não vai ter mais nada. Nada disso você vai levar. Hoje eu quero dizer para você de maneira bem clara: você precisa do perdão. O perdão é o que abre as portas para as outras coisas acontecerem. Enquanto a gente ignora isso, fecha os nossos olhos e finge que dá para alcançar outras coisas sem ser perdoado, irmãos, nós só estamos abrindo uma brecha muito maior, que daqui a pouco não é brecha, é porta aberta, porta escancarada, e o diabo vem detonando a nossa vida, e alguns só percebem que não tem comunhão, como eu disse, é só quando a casa cai. Aí ele para, realmente eu não estava orando, realmente eu não estava lendo a Bíblia, realmente eu não estou vivendo mais o que é ensinado, realmente. Agora que você percebeu. O anjo falou para esse rapaz, Daniel: muita gente vai ser purificada, vai ser lavada, mesmo no meio das provações. Mas os ímpios vão continuar fazendo coisa errada. Eles não vão parar. Quando você falar sobre isso, eles não entenderão. Mas os sábios vão entender o significado. Vão entender a importância de serem perdoados, de estarem bem com Deus. E quando você entende isso, aí a gente volta lá para o Salmo 65. Volta lá de novo. Quando você entende a importância do perdão, aí olha só. Nós paramos aonde aqui no Salmo 65? Foi no 3, é isso? Olha o 4. O que acontece quando você entende o perdão? Quando ele é importante para você. Verso 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Para um pouquinho por aí. Chegar a ti. Qual é a maneira que se chega a Deus? É só através do perdão. O apóstolo Paulo chega a dizer que o ministério de Cristo era o ministério da reconciliação. Da reconciliação. Estávamos de mal com Deus pelos nossos pecados. Os nossos pecados, as nossas ofensas, nos afastaram completamente de Deus. Nos tornaram inimigos de Deus. E Paulo deixa bem claro: Cristo, ele trouxe o ministério da reconciliação. Ele fez com que eu e você pudéssemos ter paz com Deus de novo. E assim, desse jeito, eu consigo estar perto de Deus. Eu consigo me achegar a Deus. Não consigo de outra forma. Não consigo de outro jeito.
O perdão recebido é porta aberta para estar perto de Deus. Você consegue entender isso? E aí leia de novo, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Quer dizer, o perdão é para quê? Para você andar no caminho. Ato é caminho. Você não foi perdoado para fazer errado de novo, você foi perdoado para andar no caminho. Que mais? Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Nós seremos o que, pessoal? Está escrito o que aí? Eu não ouvi nada. Nós seremos o que? Satisfeitos, plenos da sua bondade. A palavra bondade é o ato que Deus faz de nos beneficiar de alguma forma. Isso se chama bondade. A Bíblia Sagrada está dizendo que Ele vai nos deixar satisfeito. Ele vai fazer tanta coisa na nossa vida que a gente vai se sentir satisfeito. Satisfeito. Quando perguntarem para você, cara, quer sair da presença de Deus? Você está louco? Eu estou satisfeito. Estou bem, estou feliz. Mas rapaz, você passa a luta também? Sim, eu passaria a luta em qualquer outro lugar. Mas com Deus, Ele me tornou uma pessoa satisfeita. Eu posso passar pela luta, mas quando a bênção vem, eu me satisfaço, eu fico pleno. Vem de forma abundante. Eu não saio. Mas tudo isso começou aonde? Quando você entendeu que Deus ouve orações e toda a carne vai até Ele. Pessoas que sentiram que os pecados prevaleceram contra ele, contra ela. E eles falaram, meu Deus, o pecado me venceu, o que eu faço? Mas o Senhor vai perdoar, eu vou confessar para ti. E depois disso, depois de receber o perdão, essa pessoa passou a trilhar o caminho de Deus e agora está sendo satisfeito da bondade de Deus. Irmão, não tem coisa melhor do que você estar satisfeito. É mais ou menos assim. Não sei se já aconteceu com você, de você estar com fome, mais ou menos que nem eu estou hoje, o dia inteiro sem comer, por exemplo. E minha esposa, eu já sei, ela veio pela manhã, participou do culto de manhã, ela falou, amor, vou preparar uma comida, ó, top. E minha esposa arrebenta na cozinha, ela é top demais. Não tem coisa melhor do que você passar um dia inteiro com fome. Mas quando você chega na porta da sua casa, o cheiro da comida já te encanta. Nos desenhos, geralmente é assim, o cheiro faz o camaradinha lá, o personagem até voar, assim, né? Quem já viu isso nos desenhos? Eu acho que quando eu chego em casa num dia assim, irmão, eu quase saio voando assim. E aí você senta na mesa, o cheiro da comida abre o teu apetite de uma forma, você fala, meu Deus do céu, que delícia. Está gostoso só de sentir o cheiro. E você come. Você degusta cada colherada e você fala, cara, que delícia. Que delícia. E quando você acaba, alguém fala, você quer mais? Não, estou satisfeito. Estou bem demais. Você quer mais alguma coisa? Não preciso de mais nada, estou muito bem. Não preciso de mais nada. Quando você chega ao ponto de dizer, não preciso de mais nada, é porque você está satisfeito. E a Bíblia está dizendo que Deus vai nos tornar satisfeitos. Ou seja, ao ponto de você falar assim, eu não preciso de mais nada. Eu estou bem. Estou satisfeito, porque Deus tem sido muito bom comigo. Muito bom comigo, com a minha família. Estou bem demais, não quero sair daqui nunca mais. É essa sensação que a pessoa tem quando ela é perdoada. E Deus começa a beneficiar essa pessoa. Por isso Davi falou, nós seremos satisfeitos da bondade de Deus. Vamos ler de novo isso? Olha aí, finalzinho do verso, ó. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Você vai ser muito abençoado. Mas primeiro, vamos alcançar o perdão de Deus. Quer um conselho? Confesse seus pecados todos os dias. Olhou para trás, não acertou, amanhã é um novo dia. Vamos acertar onde a gente errou. Não fui um bom esposo? Não fui.
Meu Deus, me dê a graça de acordar no dia seguinte, para que eu possa ser um esposo melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos, dar mais atenção para o meu filho, brincar com ele, fazer ele sorrir, aproveitar cada minuto, porque os nossos filhos crescem e no piscar de olho você vai ver, eles já estão casados, saindo da sua casa, acabou. E não tem coisa pior do que o sentimento de remorso, que é aquele sentimento de você querer ter feito mais, só que não dá mais para fazer. Não dá. Tem pai que olha para trás e fala: eu queria ter brincado mais com meus filhos, queria ter abraçado mais, queria ter beijado mais, mas eu não tive. Priorizei outras coisas e o tempo passou. Meu filho cresceu sem amor, sem carinho. A maioria das coisas que ele aprendeu foi lá na rua, porque eu não tinha tempo para ensinar. O mundo ensinou ele. Que tristeza. Mas quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e refletimos sobre o nosso dia, e percebemos onde nós acertamos, onde nós erramos, confessamos ali os nossos pecados a Deus, o próximo dia pode ser muito proveitoso. Pode ser um dia de acerto, onde você consegue perceber onde errou e ali você vai falar: agora eu acerto. Irmão, e vai chegar um tempo que a gente vai acertar muito mais do que errar, porque isso é tudo uma questão de treino. É só questão de treino. É só questão de treino. Para você acertar, você vai ter que treinar. No começo a gente erra, mas daqui a pouco você vai alinhando a coisa. E assim é na nossa vida espiritual também. Então saia daqui hoje, último dia desse mês de fevereiro, que você hoje não deite a cabeça no travesseiro sabendo que tem pecado na sua vida, que tem rebeldia na sua vida, que você foi um péssimo filho, que você bateu de frente com o seu pai, de frente com a sua mãe. Não deite a cabeça no travesseiro e carregue isso com você não, porque cada dia que você protela e não se acerta com Deus, a porta fica maior. E aí eu preciso te lembrar o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 8, a Bíblia diz assim: visto que não se executa o juízo sobre a má obra, é por isso que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Bom, não vamos ficar na minha palavra não, vamos lá. Eu falei exatamente como está escrito lá, Eclesiastes capítulo 8. Está escrito desse jeito, mas vamos ler. 8 verso 11. Se nós não executarmos juízo sobre aquilo que a gente viu que é errado, amanhã a gente vai estar fazendo pior. Que isso, pastor? Leia comigo, você vai ver aí. Eclesiastes 8 verso 11, olha lá, diz aí, ó: visto como se não executa logo, tem que ser rápido, não pode ficar protelando, tem que ser imediatamente. Percebeu que você está fazendo algo errado, executa o juízo. O juízo é o quê? Acerta o que está errado, é o juízo. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, sobre aquilo que você viu que é errado, o que acontece? Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o que, pessoal? Para praticar o mal. O fato de você deitar a cabeça no travesseiro e não rever o seu dia, não analisar as coisas erradas que você fez, não se arrepender delas, não confessar essas coisas a Deus, no dia seguinte você está disposto a fazer aquilo e coisas piores. Que isso, pastor? Você não se acertou, não executou o juízo. No outro dia você está fazendo coisa pior. Confesse os seus pecados. Você vai ser uma pessoa mais feliz se você confessar os seus pecados, se você se limpar diante de Deus. O homem só é pleno, só é feliz de verdade quando o homem está bem com Deus. Então confesse seus pecados. Amém, queridos? Não espere a Santa Ceia para fazer isso. Hoje, agora, vamos fazer uma oração. E mediante a oração que a gente estiver fazendo, você vai ver que o Espírito Santo vai te lembrar de coisas, de palavras, atitudes que você teve que não foram certas. Confesse tudo. Confesse tudo. Deus, me perdoe, eu gritei com a minha esposa, me perdoe, maltratei minha esposa, maltratei meus filhos, não precisava
punido daquela forma, meu Deus, eu estava com a cabeça quente, estressado, Jesus tem misericórdia de mim. É hora de confessar tudo aqui. Hoje eu quero que você saia daqui limpo, de cabeça erguida, tendo a certeza que Deus está com você. Amém, queridos? Se ponha de pé, vamos orar.